Olá, boa noite. Mais uma quinta ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre saúde dos animais domésticos. E a gente vai falar com a Anali, que já entrou. Então, peraí, Anali, que eu já vou te colocar aqui. Peraí. Ah, tem aqui. Vai. Hoje a gente vai falar sobre o RG digital. A Anali aí, tudo bem? Boa Tudo bem, noite. Sabrina? Boa noite, prazer estar com você. Prazer o nosso. Já vou apresentar a Anali, que é a Anali Xavier. Ela é coordenadora da COSAP. A COSAP é a Coordenadoria de Saúde e Proteção do Animal Doméstico aqui da cidade de São Paulo. Tem muito trabalho, Anali. Está com muita coisa. Os animais domésticos dominando o mundo, né? É verdade, muito trabalho, mas a gente está muito feliz também. Muito mesmo. E aí eu queria começar já a nossa entrevista com a chamada que a gente fez, que é sobre o RGA digital. Uma novidade que a prefeitura avisou, lançou para a população na semana passada. E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, né? Como é que funciona e, principalmente, antes de saber como funciona, qual que é a importância de ter um registro oficial do animal? Perfeito. Então vamos lá. O RGA, ele existe na cidade de São Paulo, na capital, desde 2001. O que é o Registro Geral do Animal? O RGA é uma identidade, é a identidade dos nossos animais. Então, é, claro que a gente tem um monte de novidade agora para contar, mas eu acho que é isso. É começar pelo começo, dizendo para que serve, a importância de ter. Primeiro, também é importante reforçar que esse é um documento obrigatório, é lei municipal. E então é necessário que as pessoas façam o RGA dos seus animais a partir dos 3 meses de idade. Por que que é tão importante que a gente registre esses animais? Tem vários motivos. Então, desde a gente ter um banco onde a gente consiga conversar com essa população, estreitar o relacionamento com essa população que tem animais, seja para avisar de campanha, seja para avisar todos os assuntos pertinentes que são políticas públicas para que a gente possa ter essa comunicação com a população. É importante porque às vezes o animal ele é perdido, né? E ele foge, o que não deve acontecer. A gente vai falar sobre isso também, sobre guarda responsável, mas acontece. Ou o animal é roubado. E o RGA ele permite que a gente localize o tutor. Então, o que é esse programa também do município? A pessoa faz o seu cadastro, solicita o RGA, a gente tem a emissão de uma plaqueta, eu peguei aqui para poder mostrar para vocês, aí você me fala se dá para ver direitinho. Dá para Então, ver direitinho. Tem todo um mundo número que é só daquele animal. ele é permanente, ainda que a pessoa perca e precise de uma segunda via, vai permanecer esse mesmo número, é de fato uma identidade do animal. Então, o animal se perdeu, ele tá com a plaqueta no pescoço, é possível que quem encontrar entre em contato aqui com a prefeitura para que a gente localize o tutor. Ou, esse documento ele também tem outras questões importantes para a gente fazer levantamento populacional, ações de vigilância, enfim, ele tem uma amplitude realmente de questões que a gente aborda através do RJ, que é essencial, mas para o cidadão é perceptível, principalmente nessa questão do animal que foi perdido, para que seja possível localizar. Anali, quem já tem no animal, por identificação, por responsabilidade, a plaquinha ali, olha, o nome do animal é X e o contato da pessoa responsável é Y, e está lá na plaquinha, ainda assim é aconselhável ficar com o RGA, o oficial? Sim. Ou a pessoa pegar o número do RGA e colocar na sua plaquinha de preferência. É fundamental que exista a identificação. A prefeitura não quer de forma alguma obrigar que seja essa. Mas porque a pessoa pode querer colocar uma em formato de ossinho, pode querer colocar, enfim, Sim. mas é importante que coloque. É A necessário informação, que né? coloque. Então, precisa ter a pessoa que quer fazer a sua própria, independente dessa que a prefeitura entregue, que a prefeitura entrega, precisa lembrar de colocar o número do RGA na plaqueta. É fundamental, porque isso também ajuda a gente a localizar. Às vezes, a pessoa deixou o animal com uma plaqueta que tem um número de telefone que já não é mais.
mas se tiver o RGA, a gente vai fazer todo o esforço para localizar. Outra questão, quando vem o animal, a identificação, ele pode perder. É claro que é muito mais difícil e a gente está aqui falando de uma situação já mais avançada. Mas a minha pergunta é, e aquele chip, ele vem junto do RGA ou é uma opção, a pessoa precisa ir a uma clínica para colocar o chip no animal? O microchip, ele é também uma ferramenta muito importante. Esse serviço de solicitação do RGA não está atrelado obrigatoriamente ao microchip, até porque o microchip ainda não é obrigatório na cidade de São Paulo. Então, por esse motivo, você não é obrigado a ter o microchip para poder solicitar o RGA. Por outro lado, todas as pessoas que se valem do serviço da Prefeitura de São Paulo para castração de animais, o animal já é castrado gratuitamente, ele é microchipado, ele é vacinado, então já sai da castração. Então, para você ter uma ideia, por ano, mais de 100 mil animais são castrados pelo programa municipal e já também tem o microchip. Então, aí nesse caso, a carteirinha já sai completa, tanto com o RGA quanto com o microchip. Até porque a gente sempre também diz da importância do microchip, embora não seja lei, porque às vezes a plaquetinha caiu. Ou então, vamos imaginar que o animal foi roubado. Quem roubou não vai deixar o animal com a plaqueta no pescoço. Mas é possível passar o leitor e identificar quem é o tutor através do microchip. Então, a gente recomenda que as pessoas também optem pelo serviço. Então, todo animal que castrar pelo programa já vai sair também microchipado. Bem pergunta de leigo. Dá para ver onde está o microchip, não? Desculpa, não consegui entender. Uma pergunta bem de leigo. Dá para ver onde está o microchip, não? Na verdade, não. É possível, em alguns casos, passando, né? Passando o leitor, né? Então, tem muita gente que confunde também microchip, acha que o microchip é um rastreador, é um GPS. E, na verdade, não é isso. O microchip, a gente consegue, passando o leitor, fazer essa identificação. Mas isso não significa que a gente consegue... Nossa, ele está agora circulando na avenida. Não, não é isso. Mas é muito importante, né? Principalmente com essa coisa de sequestro de animal, roubo de animal. O microchip não tem como enganar, né? Não tem como falar, não, mas esse animal não era o seu. Vamos ver, Pois é, não tem como. E isso é importante porque, como é uma lei municipal, que todos os animais estejam com o seu registro feito, uma vez que você faz o registro nesse animal e ele está linkado, portanto, inclusive ao microchip, ainda que alguém diga que é o tutor, vai valer quem está no documento. Inclusive, aproveitando isso que você falou que é muito importante, no caso de pessoas que fazem a transferência desse animal, ou seja, passei a tutela desse animal para outra pessoa, enfim, não posso mais continuar com ele, muito embora a gente também, é difícil para a gente entender que alguém abra mão de um animal de estimação, que é um filho, a gente entende que é assim, é um amor muito grande, né? Mas se acontecer, é importante que a pessoa faça a transferência do RGA. E como funciona? E como funciona agora essa opção digital? Bom, muito simples. Essa é uma das coisas que a gente tem também muita alegria de contar, porque tudo começou, né? Se você me permite alongar um pouco aqui, mas tudo começou porque iniciou uma pandemia que realmente trouxe tanto impacto, tanta né, uma coisa tão triste, pesada para todo mundo. E uma das coisas que impactou diretamente era nos serviços voltados para os animais. Então, por exemplo, a castração só era possível que o cidadão solicitasse presencialmente em uma das praças de atendimento. Só que durante a pandemia, por conta dos protocolos sanitários e da necessidade de não ter aglomeração, as praças foram fechadas. Então, não seria mais possível pedir a castração. A mesma coisa com o RGA. Isso entre tantos outros serviços. E a gente não queria que isso parasse. Para a gente era desesperador entender que não era que o cidadão não teria como castrar ou não teria como registrar os seus animais. Então a gente correu e foi realmente um tempo recorde para colocar o serviço digital na rua. Para você ter uma ideia, em março, né, nós iniciamos aqui no Brasil a questão da pandemia, no final de março, e em no final de junho, a gente já estava com o serviço digital
para solicitação de castração. Então, assim como, e foi um sucesso, a gente achou que fosse ser algo temporário, mas a adesão foi enorme. Então, todo mundo que quiser solicitar o serviço precisa morar em São Paulo, né? Tem umas regras, a gente fala disso também daqui a pouco, mas quem solicitar o serviço é através do Portal 156. Foi aí que a gente entendeu que esse mesmo processo deveria também acontecer com o registro. Então, a mesma coisa, o registro só podia ser solicitado presencialmente. E aí, agora, com o serviço digital, mudam basicamente duas coisas. A forma de pedir e a forma de receber. Isso fora o layout, que eu peguei aqui um antes e um depois. Eu acho que isso também é bem legal de mostrar. Mas, então, além de agora você também pedir de forma online, você pede através do portal SP156. É só você entrar. Nós temos ali na página do Portal 156 a parte de animais, entre em animais e faz a solicitação. E tem lá a solicitação do RGA. Então é super simples, a pessoa preenche. A gente, nesse começo, muita gente estranhou como era para fazer a solicitação da castração. E agora, naturalmente, que as pessoas tenham dúvidas de como pedir lá dentro do portal. Mas é muito simples. A sacada, a grande coisa, é já deixar todos os documentos separados, né? Você já salvar a imagem de todos os documentos necessários e também a foto que você quer colocar do animal. Porque daí a gente está descobrindo esses dias, né? Lançou na segunda, mas as pessoas querem, depois elas falam, ai, não era bem essa foto que eu queria. Só que daí já mandou o arquivo, já vai ser emitida a carteirinha. Então, capricha na hora de escolher a foto. E já deixa separado os documentos necessários para pedir. E aí a devolutiva da carteirinha acontece também, ela é digital, o documento agora não é mais impresso, não é mais papel. É natural que se o munícipe quiser fazer a impressão, quero deixar uma carteirinha também impressa, é a critério do munícipe, mas a ideia é que o documento agora é digital e o cidadão pode andar com os dados do seu melhor amigo sempre à mão. Certo. Quais são os documentos obrigatórios? Então, a foto do animal? A gente precisa de uma foto do animal, que tem que ter uma resolução indicada, tá lá indicada direitinho no portal SP156. A gente precisa de um comprovante de endereço que seja atualizado. A gente precisa do documento de identificação do tutor, né, que tem a foto, com o RG e o CPF. Precisa ser maior de idade, precisa ter o comprovante da vacina antirrábica. E lembrando que a prefeitura também oferece a vacinação e é o ano inteiro. E é isso que precisa. E aí é super simples. Coloca esses documentos no próprio formulário do portal e é só mandar dar ali Qual que é o endereço do portal? Solicitação. Oi? O endereço do portal. Então, é o portal SP156. Vou pegar aqui para fazer uma colinha aqui. Uhum. Mas é só digitar lá no Google. O Google é o melhor caminho, né? Portal 156, RGA, digital, pronto, né? Agora, Annalise, quando você está olhando aí, deixa eu te fazer só uma perguntinha. Qual foi a adesão agora, né? Desde uma semana para cá, teve uma procura boa? Nem é uma semana, né? Porque a gente lançou agora segunda-feira, então nem deu ainda para a gente conseguir, inclusive, mensurar. Mas ontem, para você ter uma ideia, eu fiz o acompanhamento via sistema de como que estava a solicitação. Então, das 9 da manhã até as 6 da tarde, a gente teve mais de 1.000 solicitações já concluídas, né, de RGA. Então, em um dia, um período aí, a gente conseguiu ter esse volume. As pessoas procuram muito, muito mesmo. Bem maior do que o que era presencialmente. Sem dúvida, porque se você falar, poxa, mas do volume da cidade de São Paulo, só que como muita gente ainda não tinha o documento, não sabia qual era o documento, então, mas que elas entraram e já conseguiram finalizar, foram 1.176 das 9 da manhã até umas 5 e pouco da tarde. Que maravilha. Olha, de uns anos para cá, a Prefeitura de São Paulo ela tem falado muito, né, sobre... Ela tem divulgado mais a questão da castração ser uma parceria entre o munícipe com o governo municipal. Então, aí você... eu lembro de alguns anos, sei lá, de uns 12, 15 anos, já existia essa possibilidade, só que pouca gente conhecia. Hoje, mais gente sabe disso. Queria te perguntar sobre essa divulgação. 100 mil animais castrados pela prefeitura nesse convênio com as clínicas. Aliás, eu já vou te perguntar isso, né? Porque muita gente pergunta, mas é seguro castrar pela prefeitura? Eu falo, mas era uma clínica que você pagaria no particular.
Aí as pessoas não entendem muito. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que funciona essa história da adoção. Bom, eu vou falar da adoção, também vou entrar no assunto da castração. Eu acho que a gente tem tanta Castração, coisa. Eu ia falar castração, mas a gente vai falar de adoção também. Mas eu adorei, Sabrina, porque assim a gente tem a oportunidade de falar também da adoção. Eu juro que eu queria falar com você no momento que a gente conseguisse fazer um tour aqui pelo CMA, pelo Centro de Adoção, porque eu acho que as pessoas talvez não tenham ideia, não tenham dimensão, as pessoas ainda talvez tenham uma visão de que os animais que estão aqui alojados não estão bem cuidados, e a COSAP é realmente, o nosso prédio é muito legal, convido as pessoas, no nosso site, no site da COSAP, a gente tem vídeos que mostram aqui o centro de adoção, mostram um pouco os nossos animais, eu convido realmente todo mundo, e numa próxima oportunidade que você convidar a gente tenta fazer a transmissão de alguma forma que as pessoas possam conhecer um pouco os nossos animais, que são lindos, assim, esperam família. Bom, mas aí vamos falar do programa de castração da Prefeitura de São Paulo. O programa aqui de São Paulo realmente é um programa muito completo. São Paulo tem sido referência nas questões que envolvem os animais domésticos. A gente não à toa tem sido premiado por conta de diversas iniciativas de políticas públicas importantes. A castração, quando a gente fala desse volume, é importante lembrar que todo munícipe, todo mundo que mora em São Paulo e tem animal de estimação, pode castrar gratuitamente. Não é só isso. Além de poder castrar gratuitamente, também pode castrar não só um, mas 10 animais. Quando você pega uma população do tamanho da cidade de São Paulo e você tem um serviço como esse, já de cara você tem ideia da amplitude desse programa. Mas também não é só isso, porque a gente tem 3 frentes de castração para que realmente todo mundo possa ser atendido. Então, quais são elas? A primeira, a opção que a pessoa tem de escolher a clínica dentre as que a gente tem contrato. Lembrando que tudo aqui é feito por chamada pública, né? Então, nossa, para poder entrar tem uma série de exigências, a parte técnica. Então, essa dúvida, eu não quero castrar num programa da prefeitura, ela não tem nem razão, né, de existir, porque é feito todo um critério de análise técnica, de equipes, de veterinários que fazem todo o acompanhamento e que deixam claro já no chamamento o que precisa, o que não precisa, enfim, para poder participar. Se a clínica ela não tem condições, por qualquer razão, de atender as exigências, ela nem vai entrar. Então já começa daí. Segundo, a gente tem 22 clínicas disponíveis, contratadas pela prefeitura para oferecer esse serviço. Isso é pulverizado no município. Então, o cidadão entra também pelo portal SP156. Eu vi aqui que nós temos aqui, a Simone colocando. Obrigada, Simone, colocou o site do portal para a gente, que é o sp156.prefeitura.sp.gov.br. Então, a pessoa solicita a castração por lá e lá, no momento que solicita, ela já escolhe qual é a clínica da sua preferência. Também não é só isso. Além dela poder escolher, a gente disponibiliza uma página para ela ver qual é o tempo de espera. Porque às vezes a que fica mais perto da sua casa tem uma espera maior. Então, se você quiser ir numa outra um pouquinho mais longe, mas com um prazo menor, você também pode escolher. Então, já começa que isso é uma coisa super importante e inovadora e não se tem em outros lugares. Depois a gente também tem a castração e a modalidade de mutirão. São 2 formas de mutirão. O mutirão ele sempre vai acontecer em áreas de maior vulnerabilidade, porque em algumas regiões é sabido que a pessoa não consegue ter disponibilidade para levar numa clínica, a pessoa não tem como fazer esse deslocamento. Então, ou mesmo não tem acesso à internet para solicitar. Então, pensando também nessa população, a gente tem o sistema de mutirão. Então, são áreas de maior vulnerabilidade social, onde a gente coloca de 2 frentes. É o castramóvel, que a gente tem 5 unidades móveis também para atender essas áreas vulneráveis na cidade de São Paulo. E aí, nesse caso, o cidadão não precisa pedir, é a gente que vai até o cidadão. Então, a gente, uma semana antes do local onde vai acontecer o evento da castração, a gente faz o comunicado, coloca cartazes, tudo local, porque não é para trazer pessoas de outro local, é para atender aquela comunidade. Então, a gente leva o castramóvel. Só que o castramóvel, ele precisa ter, para poder conseguir viabilizar, ele precisa
precisa ter ponto de energia, ponto de água, ele precisa de uma área plana. Então, não é todo lugar que eu chego, que a gente consegue chegar com o castramóvel. Então, o que a gente faz? A gente também tem uma segunda alternativa para fazer mutirão, que é por ONGs. Todos eles são todos contratados, as ONGs também, onde elas fazem em espaços em próprios públicos. Então, você imagina que muitas vezes dentro de uma escola, a escola cede para a gente algumas salas no final de semana e a gente usa essas salas para realizar os mutirões de castração. Só que tem aí é por isso que a gente tem tanto essa forma de fazer com as ONGs em lugares, em salas que a gente consegue, quanto pelo castramóvel. Isso porque, aonde eu não consigo chegar com o castramóvel, a gente vai com a ONG. Onde a gente não tem uma escola ou uma sala que a gente consiga autorização, a gente vai com o castramóvel. Ou seja, o programa da prefeitura, ele realmente é muito abrangente. Por isso que eu falo que é uma referência de fato. Essa parte do castramóvel e com as ONGs já voltou? Já voltou sim. O castramóvel ele já voltou em outubro do ano passado. As escolas, como a gente não podia voltar porque dependia da abertura das escolas, a gente voltou em abril desse ano. Castramóvel voltou em outubro e agora no começo do ano foi mais ou menos abril, né? Que a gente teve aquela fase, março ou abril, que a gente teve uma fase mais restritiva. Ele ficou suspenso nesses dias, mas voltando quando assim que a gente saiu da fase mais restritiva, a gente já retomou com ele também. Então está na normalidade. A única questão é que antes eu podia fazer, às vezes, dependendo também, a gente tem 5 veículos de castramóvel e cada um atende um tamanho, porque não podia ser todos grandes, que às vezes não sobe numa área, não entra na outra. Então a gente tem umas versões um pouco menores. Então, para você ter uma ideia, a nossa versão maior consegue fazer 200 até 250 animais por dia. E agora, para evitar aglomeração, a gente restringe a 90. Então, para eu conseguir atender aquela população daquela região, se eu fosse fazer o evento em 3 dias, agora eu tenho que fazer em 6. A gente aumenta o número de dias. Isso, de certa forma, impede que a gente consiga atender mais regiões, porque tem essa questão. Mas estamos todas as unidades, todas essas formas de atuação estão em pleno funcionamento. Agora, tem tido grande procura, tem aumentado a procura nos últimos anos? Você acha que a população de São Paulo ela tem se conscientizado dessa necessidade? Excelente pergunta, Sabrina. É assim, a gente percebe que a procura pela castração tem sido grande, ela é importante. Então, veja, a castração as pessoas procuram mais do que fazer o RGA. A castração as pessoas procuram mais do que as atividades educativas. Por outro lado, a gente entende, claro, sem dúvida, é fundamental a castração, mas a gente também defende muito as outras frentes. Então, principalmente as atividades educativas. Então, quando a gente fala em conscientizar pessoas, a gente também sabe o nosso papel de ensinar as pessoas o que é a guarda responsável, como cuidar dos animais, inclusive para que elas não abandonem, inclusive para que elas... porque existem muitas questões que elas estão enraigadas, se a gente pode dizer assim, nas pessoas, por falta de conhecimento. E a gente tem feito um esforço muito grande para que as pessoas aprendam, né? E a gente quer fazer isso e a gente tem feito um trabalho bastante importante com crianças. Vou aproveitar aqui teu canal, mostrar uma novidade nossa. Nem estava isso combinado, mas eu acho que é legal você divulgar e o seu público poder acompanhar. Agora, dia 3 de dezembro, a gente retoma as atividades com as crianças aqui dentro. Atividades que a gente tem muito carinho de fazer, a gente tem se dedicado muito para trabalhar com as crianças. Nesse período que a gente ficou sem tê-las aqui, a gente desenvolveu inúmeras abordagens interativas. Então, no site da COSAP, que eu convido de fato para vocês entrarem, a gente tem ali o botão de atividades interativas e a gente tem diversos jogos para as crianças brincarem e aprenderem sobre guarda responsável de uma forma muito lúdica. E agora as crianças voltam a partir de dezembro. Quando elas voltam, a gente tem duas atividades muito importantes. A atividade número 1, que a gente chama de Escola Amiga dos Animais, onde as crianças vêm, elas aprendem guarda responsável, e depois que termina
apresentação sobre guarda responsável, as crianças fazem atividades com os nossos animais alojados aqui. Cães, gatos, os porcos, os cavalos, enfim. As crianças interagem com esses animais e tem sido sempre muito surpreendente o que... Eu estou segurando, tá, a novidade, só para terminar de explicar. Mas tem sido sempre muito surpreendente o resultado dessas atividades. E um segundo modelo que a gente tem é o que a gente chama de projeto leitura, que é meu xodó. É uma atividade que eu tenho muito amor e carinho, que as crianças das escolas vêm aqui para que as crianças possam ler para os nossos animais. E é curioso o quanto isso tem sido gratificante de acompanhar. Para você ter uma ideia, são duas frentes assim. A gente começou com essa atividade porque a gente precisava socializar os animais e também porque a gente precisava responder para os interessados na adoção se os animais se davam bem com criança. A gente não sabia, porque cada um aqui chega com uma história diferente, de uma realidade diferente, e a gente não tinha como saber o passado deles, os traumas. A gente tenta fazer um trabalho importante de socialização, de reabilitação comportamental, para que eles possam ir para uma família e possa ser uma boa relação. Só que o que acontece? Quando a família chegava e falava, mas esse cão se dá com uma criança, eu não tinha o que responder. Né? E isso muitas vezes atrapalhava a adoção, porque a pessoa levava o animal para casa e 2 dias depois queria devolver. Então, a ideia de fazer esse trabalho com as crianças para leitura era também para estimular que esses animais convivessem com crianças e a gente conseguisse ter essa resposta. Nasceu assim, hoje ele é muito maior do que isso. Antes da atividade, do dia da atividade, a gente já seleciona os animais que vão participar e a gente manda para a escola uma historinha de cada um dos animais que vão participar. Isso faz com que a escola já trabalhe com a criança esse perfil. E às vezes uma criança que nunca conviveu com um animal, que tem uma série de traumas, essa criança ela passa a sentir compaixão pelo animal. Que eu acho que isso é a grande sacada, de tudo. É a gente entender e conseguir sentir compaixão pelo próximo. E aí, com isso, a gente estimula a criança também a ter esse zelo, esse cuidado. As crianças chegam aqui, logo no começo, a gente não mandava antes a historinha de cada um, e eles queriam escolher o animal. Quando eles chegam agora aqui, eles já sabem para quem que eles vão ler. E normalmente, aquele que é o mais... que não tem perna, que não tem orelha, a gente tem muitos desses animais aqui, são esses que as crianças querem ler. E no começo era o contrário, elas queriam ler para aquele mais bonitinho, o menorzinho, mais fofinho. E aí a gente foi entendendo quanto estimular essa relação, quanto estimular essa compaixão mesmo, ela é importante para o desenvolvimento da criança, para a socialização com os animais. E aí, mais do que isso, o projeto foi crescendo e ele é tão empolgante, porque criança que não gostava de ler, passou a gostar de ler. E antes, as escolas escolhiam o conteúdo que essas crianças iriam ler, qual livro, né, a escola que escolhia. E agora as crianças querem escrever, elas leem a história que elas mesmas escreveram. E é muito bonitinho, porque você imagina que tem criança, vai ler para o Apolo. E aí descobre que o Apolo tinha um problema X. Então a criança chega e ela quer falar, Apolo, você não precisa ficar triste, porque você vai ter uma vida melhor. E aí começa, e é uma história que você vê que é muito a criatividade, a forma carinhosa. É muito gratificante esse trabalho com crianças. Como é que é o nome desse trabalho? Então é a Escola Amiga dos Animais. Tá. No site a gente mostra um pouquinho do que é. E numa próxima, com certeza, eu trago fotos para colocar para vocês, porque eu acho que vale a pena. Eu vou até tentar colocar aqui no computador para mostrar, porque é muito fofo. Não, faz assim, me manda, que depois da nossa live eu publico. Ah, é perfeito. Tá? Desde quando existe a Escola Amiga dos Animais? A gente começou, a COSAP nasceu no final de 2017, as atividades iniciaram em setembro de 2018, em dezembro de 2018 a gente já tinha as atividades acontecendo aqui dentro.
Eu vou te Agora, contar a Ana Lia, a novidade. gente já está assim, super falando aqui a meia hora, a gente tinha combinado, né, esse tempo, mas eu tenho pelo menos duas perguntas para te fazer. Sobre a adoção. No momento da pandemia, a gente viu um boom de procura por animais adotados, adquiridos de todos os tipos de forma. E agora que a gente tem a volta dessa atividade, né, a retomada da vida chamada normal, os animais estão ficando em casa e às vezes tem problemas, que não é o caso que a gente vai falar, como ansiedade de separação, etc., que assunto para um outro papo. Mas tem muita gente que falou, bom, agora não tenho mais esse tempo, então, como se dissesse para o animal, se vira. Queria saber como é que isso impactou o programa de adoção da prefeitura. A gente sabe que isso teve impacto em ONGs e a gente sabe também de um número grande de abandono. Vocês sentiram esse aumento também? De que forma? Bom, principalmente no número de adoções. Então, quando a gente olha assim, logo no começo, quando tudo foi fechado e a gente teve a questão de quarentena, aumentou muito o número de pessoas circulando aqui dentro. E a gente também percebeu que não era porque elas vinham adotar, elas vinham para não ficar dentro de casa. Então, você imagina logo no começo como lidar com a mãe, a sogra, os filhos, todo mundo dentro de casa. Tem coisa melhor do que visitar um centro de adoção onde tem vários animais? Então vinha o núcleo familiar inteiro. Então as crianças, os pais, os avós, os tios, vinha todo mundo, não para adotar, mas para passear aqui, enfim. E a gente não podia permitir aglomeração e naturalmente a visitação foi suspensa. Mas a adoção não. A gente também colocou pelo portal 156, tá até agora, onde as pessoas entram no site da COSAP, conhecem um pouco dos nossos animais, porque tem foto, tem historinha também deles, a idade deles. Aí a pessoa já se identificou com algum, ela já coloca, ela entra lá no portal, ela já coloca qual é que ela tem interesse, ela já manda os documentos dela, e um dos nossos veterinários entra em contato com a pessoa, faz a primeira entrevista para poder agendar essa conversa presencialmente, mas tudo nasce assim, não tem mais a visita espontânea, a gente vai retomar com ela, não ainda. E então é feito esse agendamento e uma vez que o perfil da pessoa seja compatível com o perfil do animal, a gente libera e só assim a gente libera a adoção. Não é assim, cheguei, peguei, não. Bom, o número de animais. Para você ter uma ideia, em 2019 nós tivemos adoção de 505 animais. Em 2020 foram 311. É uma queda muito importante que não se deu exclusivamente porque não tinha visitação aberta, mas sim porque as pessoas também tiveram muita preocupação. Então a gente teve duas frentes que aconteceram aí no ano passado. Aquela pessoa que está receosa, não sabe o que vai acontecer, que ficou com medo de perder o emprego, então é consciente e decidiu não fazer uma adoção no momento. E tem o lado contrário. Estou dentro de casa, estou triste de ficar sozinho, então agora eu quero ter animais. Esse perfil que vinha aqui também para adotar, motivado, porque alguma questão que a gente percebia que não era uma vontade genuína de ter um animal com a responsabilidade, porque a gente pratica a guarda responsável, então essa adoção nem era feita aqui. Mas, em geral, a procura mesmo reduziu, tanto é que de 505 a gente caiu para 311. Então, teve um impacto importante, sim. Número de animais abandonados. A gente não tem um dado oficial na cidade de São Paulo do número de animais abandonados. Porém, a percepção que a gente teve é que aumentou sim. Isso porque as pessoas ligavam aqui, olha, eu não tenho mais condição de ficar com o animal, então eu quero que vocês venham buscar. Serviço esse que não existe, porque não funciona assim. Nós não estamos falando de uma coisa, nós estamos falando de um animal. E às vezes é isso, a pessoa, vou mudar de casa, ou então vou ter um filho, então não posso mais ter o meu gato, meu cachorro, e as coisas não são assim, né? Mas que de fato esse período trouxe dificuldades imensas, e a questão do abandono, que é crime, nem precisamos falar sobre isso, né? Agora, vocês recebem ligação de gente falando assim, eu quero me desfazer do meu animal, onde eu deixo? Sim. Existem pessoas que fazem isso. E aí a gente faz todo um trabalho de explicar, de ensinar, de
de tentar mostrar, primeiro, explicar para essa pessoa que abandona crime. Segundo, tentar dizer o quanto esse animal vai sofrer, porque também é importante que isso fique aqui, que seja dito isso. As pessoas precisam ser muito conscientes no que elas fazem, elas trazem um impacto importante nesse animal. A gente tem animais aqui que foram, que entraram aqui com a gente e que eles têm nítido que esse animal ele é retraído, ele é triste, ele não interage, leva um bom tempo para um animal se recuperar numa situação como essa. Annalise, só para a gente encerrar, tem uma dúvida que é o seguinte, a gente até falou aqui no canal da feirinha lá do Aquário de Itaquera, uma feira clandestina que ocorre aqui em São Paulo. A prefeitura fez uma mega operação com várias autoridades policiais, inclusive, e houve a apreensão desses animais. E esses animais acabaram com a COSAP, apesar de várias autoridades terem participado, a COSAP entrou nesse momento de receber esses animais. Eu queria saber como é que funciona, como é que eles foram recebidos e como é que é a situação. Eles vão para adoção? Como é que funciona? Tá. De modo geral, né? Vou tentar não falar tanto, porque eu sou falante, mas de modo geral, são muitos agentes envolvidos para fazer uma operação como essa. A lei municipal deixa claro que a responsabilidade pela fiscalização é da subprefeitura, assim como a responsabilidade na apreensão. Depois entra a Covisa, através da sua divisão, que é a DVZ, que faz a remoção. Então, a subprefeitura fiscalizou, ela apreendeu, a DVZ remove os animais e faz o preparo. Então, o cuidado inicial todo é feito pela DVZ Covisa, e depois que esse animal já está preparado, é que ele vem para a COSAP para a manutenção e a adoção desses animais. Então, isso realmente envolve uma série de questões muito importantes, dizendo aqui para as pessoas: não comprem nesses lugares. As pessoas que compram, elas estão incentivando, e elas são tão responsáveis quanto aquele que vende, porque essa pessoa fomenta uma atividade que é cruel com os animais. E além da questão de ser uma venda irregular, né? Tem a questão do animal em si. Muito que bem, então eles chegam, eles passam por esse cuidado, todo esse tratamento inicial, chegam muito doentes, e depois eles vêm para adoção. Quando eles chegam em COSAP, a gente também tem que fazer a manutenção desse dia a dia, castrar, preparar. Nenhum animal sai daqui sem que esteja castrado, vacinado, vermificado, microchipado, e também com o registro geral do animal. Dessa ação que aconteceu agora, recente, os animais ainda não estão preparados, né? Porque tem um processo. Eles chegaram são muito piquiticos, bebezinhos ainda, então nenhuma condição de castrar, tem que ter a segunda dose de vacina. A gente já fez todos os processos, a gente cuida, prepara. E assim que eles estiverem disponíveis, a gente vai colocar também no site da COSAP qual vai ser a regra. Não é um processo comum de adoção, porque muitas vezes a pessoa que teve o animal apreendido, ela tenta vir como adotante. Se não vem ela manda alguém da família para tentar reaver os animais através de adoção, porque elas não vão conseguir recuperar o animal de outra maneira. Então, é uma adoção que exige um cuidado ainda maior, porque a gente precisa entender quem fazer vistoria prévia para saber de fato quem é que pretende adotar um animal. Lembrando que amor não tem raça, então a procura por animais de raça presumida é infinita, e dos animais sem raça presumida é mínima, mas amor não tem raça. Então, a gente sempre fala para as pessoas também conhecerem os outros que não são de raça, mas que estão aqui esperando a adoção. Você sabe que eu fiz uma matéria aqui para o E aí Bicho, que que são tantas informações, né? Mas que era justamente na semana da consciência negra. E aí eu perguntei, a minha questão era: existe preconceito em relação também ao pelo dos animais? Aí, como na COSAP, vocês sentem isso? Muito, assim, existe muito preconceito. Isso é conhecido por quem tem animais para adoção, quem promove a adoção de animais. As pessoas não gostam dos animais de grande porte,
velhos, né? Adultos ou velhos, velhos então pior. E em relação à cor. Então, se for um animal pretinho, a chance dele ser adotado cai. Isso vai só aumentando a dificuldade. Ah, ele já é adulto? É ruim. Ele é adulto ou ele já é velho? Piorou. Ele é pretinho? Pior ainda. Existe sim uma procura só pelos piquititicos branquinhos e peludinhos. Ai, gente, né? Bom, mal sabem o que estão perdendo. Eu tenho 2 na minha casa, vira-latas legítimos, pretinhos, maravilhosos e ficando branquinhos no focinho, porque tão velho e são maravilhosos. Sabe o que estão perdendo? Deixa eu só terminar aqui falando algumas coisas. Depoimento pessoal, já utilizei até como teste para poder falar para os outros como é que funciona a castração da prefeitura, antes mesmo de ser digital, fui pessoalmente. Inclusive, um desses que eu estou falando, que é o Nilo, fiz muito bem atendida numa clínica. Então, assim, não há motivo para não usar esse sistema. Segunda coisa, a gente vai postar, então, as imagens da Escola Amiga dos Animais e um dia vamos contar de perto como é que é essa experiência de crianças lendo histórias, contando histórias para os animais, bom para todo mundo. E tem uma pergunta que eu acabei me esquecendo de fazer, mas que veio antes, que foi o seguinte: voluntários, não sei se é da sua área, tá? Mas eu vou te fazer a pergunta. Voluntários que passeavam com os cachorros, por causa da pandemia, também foram impedidos. Como é que ficou essa história? É da sua área? Também, porque a gente também tem voluntariado aqui. E não é, eu acho que você está perguntando sobre a caminhada, mas não é só essa atividade com voluntários que acontece. A gente tem desde atividades como banho e tosa de animais, a gente tem atividades como a interação com os gatos. Então, isso normalmente é uma escovação dos pelos dos gatos, carinho num gato. Quem não quer fazer, né? E a gente tem voluntários que se dedicam muito a isso. A gente tem voluntários que fazem reiki nos nossos animais. Agora, durante a pandemia, o voluntariado precisou ser suspenso, naturalmente. A gente está fazendo toda a programação para a retomada do voluntariado. Então, isso vai ser um processo também aos poucos, né? Porque exige protocolo sanitário, segurança de todo mundo. Mas agora, a gente aqui também está contando os minutinhos para que essa atividade retorne. Para os animais, o voluntariado é muito importante e, portanto, para a gente aqui de COSAP, a gente apoia o voluntariado. Aliás, eu estou vendo que tem voluntário aqui participando e eu queria mandar um beijo, porque o pessoal ajuda demais a gente, é muito parceiro mesmo. Mas a dúvida que eu fiquei é se eles deixaram de passear. Não, porque os funcionários fazem essa atividade. Por isso que eu acho tão legal conhecer a COSAP, porque a gente tem solários, espaços onde os animais também podem correr soltos, brincar, interagir um com o outro. E, além disso, os funcionários também passeiam com os nossos animais. Excelente. Anali Xavier, que é coordenadora de saúde e proteção do animal doméstico aqui da Prefeitura de São Paulo, COSAP. Te agradeço muito. Esse é o RGA. Mostra de novo, vamos ver. Dá para ver? Dá para ver. Maravilhoso, super legal. É importante como proteção do animal, como proteção própria. A gente não sabe em qual circunstância as coisas acontecem, então é bom ter esse tipo de precaução. E mais, é lei, então tem que fazer. E deixa eu só comentar mais uma coisa. São animais para adoção que às vezes estão há anos, né? Na espera, né? Eu tenho um deles que está há mais tempo com a gente, Costelinha, ele está aqui há 11 anos esperando uma família. Aí você me pergunta como que ele é. Ele é lindo e ele é porte grande. Então dificulta ainda mais a adoção. Lindo, Costelinha está no nosso site, vale a pena conhecer, é um amor. Então, gente, entra no site para pedir o RGA Animal, entra no site para cadastrar, para fazer a castração, que também faz parte do programa da prefeitura. Você não vai pagar para fazer isso, e é de forma muito segura, muito limpa, tudo certo. E também para conhecer o Costelinha e seus amigos que estão esperando um lar. Tá certo? E a novidade, hein? Vê se dá para ver. Cartão do Super Guardião. Olha que fofinho que eu falei. Ninguém tinha visto ainda. Tá aqui em primeira mão com você. Esse cartão vai ser entregue para todas as crianças que participarem das atividades aqui com a gente, as atividades educativas. E a criança que sai da COSAP, ela já sai formada, ela é especialista em cuidar dos animais. Ela vira um super guardião, muito fofinho. E quem quiser participar, só pode sendo criança de escola municipal?
Não, pode ser municipal, estadual, particular, associações de bairro que queiram trazer as crianças aqui, ou pode ser adulto também, que a gente gosta de receber. É só entrar em contato com a gente pelo e-mail da COSAP, cosap@prefeitura.sp.gov.br. COSAP@prefeitura.sp.gov.br. Maravilha, porque tem muita gente que vai querer essa carteirinha aí. Com certeza, com certeza. Maravilha. Então, Ana Alice Xavier, que é coordenadora de saúde e de proteção do animal doméstico aqui da cidade de São Paulo. Obrigada pela disponibilidade, uma boa noite, um beijo a todos e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau.